Glória a Deus. Louvado seja o Deus, Pai e Criador do céu e da terra. Nessa noite de hoje, trazer aqui uma mensagem para falar qual é realmente a verdadeira essência do Evangelho de Jesus Cristo. O que tem acontecido nos últimos dias na igreja do século XXI, o qual implantaram a teologia da prosperidade. Se pergunta muito, Pastor Naldo, a teologia da prosperidade, ela é totalmente herética? Não. O problema não é a teologia da prosperidade. A Bíblia diz que Deus, Ele abençoa a alma generosa. Aquele que ajuda, Deus abençoa. O problema da teologia da prosperidade é que quando você vai numa igreja, que a igreja ensina muito sobre a teologia da prosperidade, quando a igreja focaliza, mentaliza toda a seu corpo de obreiro, toda a nave, que Deus, Ele é obrigado a dar, aquele que abençoa, aquele que dizima, aquele que oferta, aquele que faz um voto, como se ensina aí, como se lança, já se começa errado, porque voto, dependendo do voto, ou melhor, é a oferta alçada. Aí sim, oferta alçada, quem lança é o sacerdote. Só que a oferta alçada, ela tem um direcionamento. Quando um pastor, ele lança uma oferta alçada, no decorrer do culto, ou pós-culto, ou final do culto, ele tem que explicar para a igreja para onde é e para que vai ser aplicado aquele dinheiro, aquela oferta que vai ser lançada para a igreja, para os servos, para os santos, para aqueles que crê no Deus abençoador. É diferente como se ensina hoje, como se pede, é muito voto. Na Bíblia não tem voto que fala de dinheiro. O voto é particularidade, não é isso que eu vou ensinar hoje, mas entrando nessa parte, o voto é particularidade entre eu e Deus, entre você e Deus. Você pode dar aí seu glória a Deus. O voto é entre você e Deus. O que é isso? O voto é uma particularidade quando você necessita de algo de Deus e você sabe que o teu Deus, Ele é grande. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente, além mais do que pedimos e do que pensamos, segundo do poder, o poder que em nós opera. O problema não é a teologia da prosperidade, porque Deus, Ele faz sim o homem prosperar, Deus, Ele faz o homem ser grande, Deus, Ele faz o homem ser rico, Só que o Evangelho, o foco do Evangelho não é basicamente isso aí. O Evangelho não é isso aí. O problema é quando o pregador, quando ele está pregando sobre isso, ele não está totalmente errado, quando ele está pregando que Deus vai abençoar, que Deus abençoa. Não, Deus verdadeiramente, Deus, Ele é abençoador. O problema é quando o pregador, ele pega um versículo ali de um capítulo, e ali, daquele versículo, ele começa a fazer um texto, um contexto, criar um texto que não existe, e dali ele fazer sua pregação de um versículo e dizer que Deus é sempre obrigado em nos abençoar. Não, Deus não é obrigado em nos abençoar. A Bíblia diz que Deus é abençoador, mas o foco do Evangelho não é esse. Não é fazer uma pessoa ser rico, não. O alvo do Evangelho é salvação, entender o propósito de Deus, que todos venham a ser salvos.
Deus tem um desejo que todos venham a ser salvos. Então, porque se diz aí, se você não tiver dinheiro, se você não tiver carro, se você não for empresário, você está em pecado. Deus não está recebendo a tua oração, Deus não está te vendo, nada disso. O problema não é você depositar uma oferta na casa do Senhor. Não. O problema é se o teu pensamento, o meu pensamento está nisso. Eu vou dar e Deus tem que me dar. Não, não é assim. Quando o apóstolo Paulo, ele ensina em 2 Coríntios 9, 6, ele diz assim: cada um contribua com alegria, não com tristeza, nem com pesar, segundo propôs no seu coração. Se é a alma generosa. A alma generosa que ela dá sem pensar que vai receber. Porque Deus abençoa aquele que dá com alegria, não com tristeza, segundo propôs no seu coração. Louvado seja Deus de Israel. Então, o que nós entendemos é que o Deus que abençoa é o Deus de Israel. O Deus que chama é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que se responsabiliza em fazer coisas grandes na minha e na tua vida. Agora, essa teologia da prosperidade que sempre Deus vai dar, que você vai fazer um propósito com Deus e Deus vai te dar um carro, o Deus vai te dar isso. Não, isso não existe. Isso é herético, né? Você pode sim receber, você pode... a Bíblia diz que Deus fortalece os nossos braços e para nós trabalharmos. Porque o alvo do Evangelho não é esse aí. Então eu quero trazer aqui a mensagem sobre a vida de um grande homem. Eu quero trazer aqui a mensagem da vida de Paulo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Eu quero trazer aqui a mensagem sobre a vida dele, do apóstolo Paulo. Porque sabemos que esse grande homem de Deus, ele foi um grande anunciador do Evangelho, foi um grande propagador do reino, né? Da Boa Nova. Atos 27 diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vos bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provocações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeu como a grego o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias, tribulações, porém em nada considero a vida, preciosa para mim, mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, e cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto,
eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo, louvado seja Deus, do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentro vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar em lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, emistes socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem, aleluia, bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhou-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecido especialmente pela palavra que ele disse, que não mais veria o seu rosto, e acompanharam-nos até o navio. Louvado seja Deus, amados. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Nós aprendemos nessa noite de hoje qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, nós vivemos um evangelho que nós temos sofrido muito por causa dos lobos ferozes. Os lobos são aquele que ele tira a lã da ovelha. Os lobos são aquele que ele entra dentro da igreja para saquear a igreja de Deus, para defraudar a casa de Deus, para profanar o santo do santo. Apóstolo Paulo, esse homem abastecido pelo poder do alto, abastecido pelo poder do Espírito Santo de Deus, entrega a sua vida para o prol da obra do Senhor Jesus Cristo. Esse homem, ele se entrega por amor do Evangelho, e ele não deixa de cessar, ele não deixa de falar e de apregoar que a salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Esse homem se dedica toda a sua vida, após ser convertido o próprio Cristo, ao anunciar, aleluia, louvado seja Deus. O próprio Cristo, ao chamar ele, o próprio Cristo, ao levantar ele como apóstolo, o qual o mesmo Paulo, ele se apresentava como Paulo, apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, não pela sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Esse homem agraciado com o poder do Espírito Santo, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando o próprio Cristo o converte, Jesus teve o privilégio, escolheu ele mesmo evangelizar Paulo. O próprio Paulo diz: eu tive o privilégio de ser evangelizado pelo próprio Cristo Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus, amado.
Esse homem, quando ele é convertido para o Evangelho, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e Jesus diz assim: Saulo, por que persegue a mim? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus Cristo. Jesus estava chamando ele para ser um mensageiro, para ser anunciador do Evangelho da graça. Quando Jesus, aleluia, avisa, agora chama o Ananias, aonde Paulo já está sendo guiado por aqueles homens que o levanta, ele cego por 3 dias, e a Bíblia diz que Jesus agora, em Atos capítulo 9, está falando com Ananias, e vai falar para ele ir para Damasco, na rua direita, que lá vai ter um homem que está orando. Louvado seja Deus. Convertido, amado, 3 dias orando, buscando a presença de Deus, aleluia, aproveitando o tempo que passou, aleluia, longe, sem conhecer a Deus. E a Bíblia diz, quando Jesus avisa para Ananias que esse homem é Saulo, é Paulo, a Bíblia diz que Ananias fica atormentado, Ananias fica com medo, amado. Por quê? Ananias fica com medo porque Saulo era um homem que ele respirava ódio, aleluia, em favor contra os cristãos, perseguia a igreja. A Bíblia diz que quando Estevão é apedrejado, as vestes desse homem é lançada aos pés de Saulo. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus olha para ele e diz para Ananias: vai, Ananias, porque esse homem aí é para mim, glória a Deus, um vaso escolhido. Coisa linda, meus irmãos, coisa linda. A gente não entra no Facebook para falar da nossa vida, não. A gente entra na rede social para falar do amor de Deus, para falar que o Evangelho, aleluia, é a salvação, aleluia, a pregação da cruz, do Evangelho, aleluia, só em Cristo nós temos vida. Aleluia, Deus nos reconciliou com Ele através do seu Cristo, através da cruz e da pregação do Evangelho. Oh, aleluia! Esse homem agora, ele recebe, aleluia, que o Senhor Jesus disse: vai, porque eu lhe mostrarei o quanto ele deverá padecer pelo meu nome, sofrer. Atos 9:16. A Bíblia diz que Paulo agora se dedica toda a sua vida ao Evangelho. Oh, aleluia, é nisso que eu quero entrar. Se fala aí da teologia da prosperidade, como eu já comecei aí na live dizendo, não é totalmente herético e nem também totalmente antibíblico, mas é o foco, é o pensamento, qual é direcionado o alvo. O pastor, ele tem que direcionar o alvo da noiva para o noivo, para o cordeiro. O nosso alvo é Cristo. Aleluia, o nosso pensamento tem que aguardar esperanciosamente a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele se converte para o Evangelho, e esse homem, cada dia, ele tem alegria, ele tem prazer de anunciar o Evangelho. Esse homem implanta a igreja. Paulo implanta a igreja de Colosso, a igreja de Filipe, a igreja de Éfeso, as igrejas que Paulo, aleluia, a igreja de Coríntios, a igreja, aleluia, Paulo sai fundando igreja, o maior fundador de igreja, plantador de igreja, o maior evangelista, o maior pastor, aleluia. Além de Cristo, ele não tinha 2 túnicas, amado. Ele não tinha nada, nada. Mas a graça desse homem era de uma alegria muito emocionante. Louvado seja Deus. Se prega aí um evangelho que Deus é obrigado a dar, que Deus é obrigado a fazer, Deus é obrigado a curar. Não, irmão. O próprio Cristo, ele negou a cura para Paulo. A Bíblia diz que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele tem um espinho na carne. E a Bíblia diz que ele roga 3 vezes ao Senhor Jesus. Então estava doendo, então estava incomodando. Oh, aleluia, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: não, não, basta-te a minha graça, Paulo. Porque é na tua fraqueza que se aperfeiçoa o meu poder. A Bíblia diz que Paulo se alegra, irmão. A Bíblia diz que Paulo fica feliz. Aleluia, pelas palavras que o Senhor fala para ele.
E ele abre a boca e diz: eis que eu me sinto alegre. Aleluia! Que eu me sinto alegre nas afrontas, nas tristezas, nos profundos desgostos da vida, para que habite em mim a força de Cristo. Porque quando eu estou forte é quando eu estou fraco. Aleluia, quando eu estou fraco aí é que eu estou forte. Oh, aleluia! Esse homem sai implantando igreja, formando obreiro, aleluia, arrastando multidão, aleluia, pregando o evangelho para idólatra, para homofóbico, para homossexual, aleluia. O próprio projeto de Jesus Cristo é levantar Paulo para pregar o evangelho para os gentios. Aleluia, Paulo entrou em Roma, aonde, aleluia, a idolatria era uma das menores coisas, dos menores problemas. Aleluia, o homossexualismo, aleluia, a magia, a feitiçaria, aleluia. E Paulo entra ali dentro pregando o evangelho de Cristo, anunciando que nenhum outro homem há salvação, a não ser na pregação da cruz de Cristo. Se desviaram o alvo. Estão desviando o alvo da igreja. O alvo da igreja é Cristo. O centro da sua igreja, aleluia, tem que ser o dono dela, que é Cristo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, que Jesus amou a igreja, que por ela se entregou. E ele é a cabeça. Quando a Bíblia diz que ele é a cabeça, ele tem que ser o centro, amado. Ele tem que ser o centro da minha vida. Ele tem que ser o centro da tua casa, da tua família. O meu e o teu maior prazer é estar servindo a Ele. O apóstolo Paulo disse aqui em Atos 20, de nada tenho a minha vida por preciosa, que eu complete o meu ministério de anunciar o evangelho da graça. Ele disse, de ninguém eu usurpei, eu não peguei ouro, eu não peguei prata, aleluia, pois estou limpo. Paulo está se despedindo aqui. Oh, aleluia, Paulo está em Éfeso, está se despedindo dos companheiros. Quando você abre a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4, você vai ver esse homem se despedindo. Você vai ver Paulo, aleluia, louvado seja Deus. Você vai ver Paulo ali se despedindo dos seus companheiros. Você vai ver Paulo alegre, por quê? Porque ele completou a sua carreira. Ele entregou tudo aquilo que o Senhor Jesus o entregou na mão dele, amado. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Você vai ver Paulo fazendo ali a sua vontade e fazendo, concluindo o papel que o Senhor Jesus entregou. Quando você abre a Bíblia, muitos leem, mas não entendem, não sabem o contexto que esse homem estava passando. Durante o seu ministério, Paulo ficou em meio de 5 anos e meio preso. As mais belas cartas Paulo escreveu preso. As maiores palavras de incentivo para os obreiros, para os presbíteros, para os diáconos. Paulo estava preso. Quando Paulo escreve, aleluia, Efésios capítulo 6, as armaduras do cristão. Portanto, tomai sobre a armadura de Deus, se revestido de toda a armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, aleluia, a espada que é a palavra, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da graça. Paulo está preso, Paulo está escrevendo a carta para a igreja de Éfeso, para que eles venham perseverar na palavra, na oração, aleluia, no jejum, na prontidão, se revestir contra as ciladas e potestade. Porque Paulo disse que a nossa luta não era contra a carne nem contra o sangue. Foi os romanos, foi Herodes, foi eles que mataram Paulo. Mas os demônios, os diabos, os espíritos imundos que usavam ele para destruir a igreja. Jesus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja. E esse homem, aleluia, ele vai agradecer, aleluia, ele vai dizer no versículo 6, olha que coisa linda, amado, de 2 Timóteo capítulo 4, é as últimas palavras de Paulo. Aleluia, Paulo está preso, aleluia, Paulo está ali. Oh, aleluia, nós acabamos de ler Atos capítulo 20, ele diz, eu já sei o que me espera, aleluia, em cadeias, em prisões, em açoite.
O próprio Espírito Santo de Deus revelava o que eu esperava. E esse homem era alegre. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vida. Você lembra o que Jesus falou para os discípulos? Todo aquele que perder a sua vida por amor de mim achará. Todo aquele que ganhar a sua vida perderá. Esse homem está preso. Esse homem está aguardando feliz. Paulo está aguardando, aleluia, a sua morte. Paulo vai ser decapitado. Paulo vai ser colocado lá e ele vai colocar o pescoço. Paulo está sorrindo. Porque disse: eu completei a carreira, combati o bom combate, ele alegre porque terminou, completou o seu ministério. Oh, aleluia! A Bíblia diz que ele chora, não quer que Paulo parta. Esse homem vai embora, alegre, feliz, porque completou o seu ministério. Oh, aleluia! Quando você vê aqui Romanos capítulo 11, Romanos 11, 16, versículo 3, Paulo, as saudações dele, pessoais, agradecimento, as pessoas que o ajudaram, saudai Priscila, Áquila, meus companheiradores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentis. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meus queridos Epinetro, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Adrônico e Junia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaquis. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai o da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena, Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Fregonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com ele. Saudai Filólogo, Júlia, Nireu e sua irmã Olimpas, todos os santos que se reúnem com ele. Saudai-vos uns aos outros com o óculos santo. Todas as igrejas de Cristo vos salve. Veja, saudai Timóteo, meu companheiro, cooperador, Lúcio, Jason, Sosipatro, meus parentes, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saldo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro de todas as igrejas. Saudai-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Isso é que é evangelho, meu irmão. Se o evangelho da prosperidade fosse o verdadeiro evangelho, o apóstolo Paulo seria uma negação. Esse homem foi abandonado. Esse homem sofreu açoite. Esse homem foi traído pelos cristãos. Esse homem foi perseguido. Esse homem foi entregado
Aleluia, esse homem foi decapitado, mas foi o maior plantador de igreja, o maior evangelista, o maior pastor. Hoje é o homem mais lembrado da Bíblia, é o apóstolo Paulo. Aleluia, o personagem mais importante do Novo Testamento do cristianismo. Jesus deu a chave da igreja para Pedro, mas Paulo foi o maior plantador de igreja. Vamos dizer que ele veio para aperfeiçoar o evangelho, para pegar todo aquele projeto. Por quê? Porque Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e dos apóstolos, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, igual Cristo é a pedra. Jesus entregou os evangelhos na mão do Pedro, na mão de João, na mão de Tiago. E Pedro, aleluia, como cabeça da igreja, o entregou e distribuiu para Paulo, e Paulo saiu implantando. Você sabe que quando Paulo se converte, ele fica 14 dias com Cefas, que ele disse, depois ele vai embora. Depois de 14 anos ele volta, amado. E ele é, aleluia, separado pelo apóstolo. E ele se apresenta em todas as suas epístolas. O que é que ele fala? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Nós podemos analisar ali em 1 Coríntios capítulo 15, ele mesmo vai mencionar, aleluia, que tudo que ele fez não foi por ele, não foi pela força dele, não foi com a sabedoria dele, foi pela graça de Deus que derramada sobre a vida dele. A Bíblia diz que Deus nos dá o Espírito sob medida, conforme provê para a sua obra. Aquilo que o Senhor nos dá não é para tirar proveito. Jesus diz: não levei 2 túnicas. Aleluia! Aleluia! Esse homem percorreu 1 quilômetro a pé. Paulo percorreu 1 quilômetro, aleluia, ficou um certo tempo, aleluia, sem falar no nome dele. Eu creio que Paulo estava plantando a igreja, estava preparando, depois ele volta, aleluia. E é separado para o apóstolo, aleluia, é concretizado na vida dele o apóstolo, ele mesmo se apresenta, aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, de todos os apóstolos eu fui o mais que trabalhei, aleluia, mas não foi eu, foi a graça, porque eu perseguia a igreja de Deus. Aleluia! Eu sou o único que não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque antes eu não dava vida, eu tirava. Mas a graça do Senhor Jesus, o Senhor me arrancou, o Senhor me libertou, o Senhor me buscou, o Senhor fez eu cair do cavalo, o Senhor fez cair as escamas e mostrou qual é o verdadeiro evangelho. E nada tenho a minha vida, amado, por preciosa. Aleluia, todo pastor, todo obreiro, aleluia, ele tem que carregar João 3,30, aleluia, que eu diminua e que ele apareça, e que eu desapareça e que ele apareça. Louvado seja Deus. Aleluia, se a teologia da prosperidade, aleluia, fosse o verdadeiro evangelho, Paulo tinha sido um fracasso. Aleluia, o homem mais lembrado do Novo Testamento é Paulo, amado. Aleluia, esse homem lutava sem cessar. Louvado seja Deus, incansável na obra, incansável fazendo a vontade de Deus. Aleluia, ele dizia em cadeias, em naufrágio, em açoite, em prisões, mas a graça do Senhor, aleluia, já não sou eu que vivo em mim, mas sim Cristo Jesus. Aleluia. Nada, aleluia, me importa do que eu completar a minha carreira. Oh, aleluia. Falta homens e mulheres voltados, empenhados, aleluia, para fazer-se segundo a intenção do Evangelho. Oh, aleluia, Evangelho da graça, amado. Aleluia, o alvo de Paulo era almas, era ovelha. O alvo de Paulo, aleluia, era implantar a igreja. Ele disse: eu não sou dono da igreja, se planta a igreja hoje, mas para si mesmo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja tem um dono, ele comprou pelo seu sangue. Louvado seja Deus, incontaminável, incorruptível. Aleluia. Nós não somos dono de igreja. Jesus é o dono da igreja. A igreja é dele. A Bíblia diz: ele amou a igreja que por ela se entregou.
Jesus disse, a igreja é minha. Sou eu que escolho. Louvado seja Deus. Paulo disse que a pregação da cruz é loucura para os que não creem. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele disse, aleluia, em 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia! Oh, aleluia, estamos desanimados, perplexos, aleluia, perseguido, abatido, mas não destruído. Que eu tenho por mim, aleluia, que nada, as perseguições dessa vida, aleluia, poderá, aleluia, superar as bênçãos, as glórias futuras. Como, aleluia, quando ele escreve carta aos Romanos, e ele disse que nada nos separará do amor de Deus. Aleluia, e ele testemunhou por nós em Jesus Cristo. Oh, aleluia, nada pode nos separar, a igreja, do seu dono. Paulo apresenta ali em Romanos só problema, só perseguição, só dificuldade. Paulo vai dizer assim, aleluia, nem a tristeza, nem a angústia, nem a espada, nem o espírito, nem as profundidades, nem as alturas, nem os abismos, nem os anjos, aleluia, nem isso, nem por vir, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. Oh, aleluia, nós somos feitura dele, nós somos o povo dele. Amado, foi ele que escolheu em você. Ele comprou a sua igreja com seu sangue. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Paulo alerta, aleluia, que dentro e fora se levantarão lobos, falsos mestres, falsos doutores, arrastando discípulos. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, que quando Pedro e João vão ao templo, a Bíblia diz que ali tem um coxo. E a Bíblia diz que eles pedem uma esmola. E Pedro, aleluia, olha para eles, nós não temos ouro e nem prata, mas em nome de Jesus, isso que eu tenho te dou, levanta-te e anda. É no nome dele que a gente estamos de pé. Aleluia, é no nome dele que nós glorificamos, que nós agradecemos. Aleluia, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É no nome dele, o evangelho da graça. A salvação não vem pela fé nem pela obra, para que ninguém se glorie, isso é graça. Isso é, aleluia, isso é algo imerecível, é dom gratuito de Deus, amado. É dom gratuito. Aleluia, pregue a mensagem da cruz, pregue a mensagem, aleluia, do arrependimento, pregue o arrebatamento da igreja. Pregue, aleluia, pregue que só Jesus Cristo, o homem. Aleluia, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, Atos 4:13, aleluia, a ordem é para não pregar Cristo. Aleluia, porque Pedro pregava, as almas se convertiam. E Pedro toma a palavra e fala, aleluia, nenhum outro nome, a salvação, a saber no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, só somos salvos em Cristo. Aleluia, é Ele que vai nos levar a Deus. Ele é o mediador, Ele é o caminho, Ele é a água, Ele é a vida, Ele é o pão. Oh, aleluia! Tem que entrar nas redes sociais para falar da cruz, para falar do Calvário. Aleluia, para falar que Ele se fez maldito por mim, por você. Aleluia, para falar que Ele tomou o meu lugar, tomou o teu lugar. Aleluia, Ele colocou o sopro. Paulo diz que Ele nos vivificou, aleluia, nos nossos deleitos, na nossa vã maneira de viver. E vindo, aleluia, Ele derribou a parede da inimizade, na carne do pecado. Aleluia, Ele derribou o muro. Agora nós somos concidadãos do santo, nós somos herdeiros da casa de Deus. Para todo edifício cresce bem ajustado, louvado seja Deus, para a edificação do santuário de Deus. A profecia é a palavra, amado. Oh, aleluia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Aleluia. O evangelho não é para tirar nem para pôr, é só pregar o que está na Bíblia.
Prega sobre a cruz, sobre o Calvário, sobre o arrependimento. Aleluia, prega sobre salvação. Aleluia, prega sobre o Apocalipse. Aleluia, prega sobre os princípios das dores. Aleluia, sobre os rangeiros de dente. Aleluia, que Jesus já vem buscar uma igreja santa, imaculada, sem ruga, sem mácula, irrepreensível e sem qualquer coisa alguma. O que é isso? A igreja que parece com ele, a igreja que tem a sua cara, a sua marca, a igreja que segue os seus passos. É essa igreja que Jesus vem buscar, a noiva do Cordeiro. Oh, aleluia! Não era que as 10 virgens, aleluia, não era, aleluia, que as 5 tolas não estavam aqui da igreja. Não, elas estavam, mas elas estavam desapercebidas. Elas estavam, aleluia, de qualquer jeito. Aleluia, elas acostumaram com aquele evangelho. Eu estou na casa, eu estou no templo, faço parte do conjunto. Aleluia, vou para o céu, mas não. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor meu entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia, quando se gritar aí, aleluia, por volta da meia-noite, sair vem um noivo. Oh, aleluia. Ou você acha que as prudentes ficaram acordadas direto? Não! O azeite é presença, é comunhão. Aleluia, elas tinham azeite. Aleluia, porque elas guardaram. Guarda o que tu tem para que ninguém tome. Aleluia. Guarda o que tu tem para que ninguém tome. Porque a qualquer hora vai, aleluia, ou ele vai ver o suar da trombeta e vai dizer assim, aí vem o noivo. Elas estavam no mesmo lugar, no mesmo ambiente, aleluia, onde se pregava a mesma palavra, onde se adorava o mesmo Deus, mas elas estavam desapercebidas. E o Senhor diz para mim e para você nessa noite, desperta tu que dorme, desperta tu que está no sono da indolência, aleluia. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar a Ele. É tempo de invocar o nome dEle. Oh, aleluia! Paulo morreu. Paulo ficou ali sozinho, solitário. Mas ele disse, eu combati o bom combate. Aleluia! Encerrei a carreira, guardei a fé. Oh, aleluia! Jesus, aleluia, não teve na onde morar. Aleluia, morou, aleluia, de favor. Aleluia. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu fui um empresário, tentei ser um empresário bem sucedido. Eu tentei, aleluia, ser um médico, eu tentei ser um engenheiro, não deu certo. Agora eu vou investir no evangelho. Quem foi que falou isso para você? É o dono da igreja que investe em mim e você. Jesus não chama desocupado. Jesus chama as pessoas trabalhando, ocupado. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro era bem sucedido no seu trabalho. E Jesus disse para ele, aleluia, vem comigo, porque doravante agora serás pescadores de homem. Louvado seja Deus.